Falando aqui sobre política para te contar sobre as movimentações, as articulações para fecharmos aí uma nova federação partidária no nosso país. O União Brasil e o Progressistas estão avançando nessas negociações. Os representantes das legendas no Paraná conversaram com a nossa produção e confirmaram que já há reuniões para se chegar a este consenso. A expectativa é que as duas siglas possam selar um acordo nos próximos dias. Aconteceu na semana passada uma reunião das executivas dos dois partidos. Então, o encontro que contou com a participação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas e do deputado Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco, além de outros dirigentes importantes das siglas, né? Isso que aconteceu lá em Brasília. De acordo com alguns desses parlamentares que estavam presentes, esse foi um passo bastante importante para que essa nova federação seja desenhada. Atualmente, o país conta com 3 federações oficializadas: a Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, a Federação PSDB Cidadania e a Federação PSOL e Rede. O detalhe é que uma nova federação envolvendo União Brasil e o Progressistas ganharia muita força, tanto no Congresso Nacional quanto nos legislativos estaduais, já que são duas siglas que têm aí fatias bastante importantes do fundo partidário. Então eles têm muitos parlamentares, né, tanto lá em Brasília quanto nos estados. Esse é o caso aqui do nosso estado do Paraná, por exemplo. Eles têm também a terceira e a quarta maior bancada na Câmara Federal, atrás do PL de Bolsonaro e do PT do presidente Lula. Se essa federação for confirmada, então, o grupo vai chegar a 108 deputados lá no Congresso Nacional, já que a União Brasil tem hoje 59 e o Progressistas vem na sequência com 49. Aí, nesse caso, eles batem, né, o PT e o PL e chegam à maior bancada da casa lá em Brasília. Já no Senado, a federação contará com 15 parlamentares, sendo 6 do PP e outros 9 do União Brasil. Quem seria diretamente impactado pelo acordo? O paranaense, o senador aqui do nosso estado, Sérgio Moro, que hoje é um dos fortes representantes do União Brasil no Senado Federal. O RN Opinião conversou com lideranças políticas paranaenses dos dois partidos e todos confirmaram que essas negociações estão acontecendo, já estão inclusive avançadas, né? Caso seja oficializada, então, a federação entre as duas legendas terá também o maior número de deputados federais na bancada do Paraná, lá na Câmara Federal. Atualmente é o PSD, o partido de Ratinho Júnior, que tem 7 representantes. Mas com a junção das forças aí entre PP e União Brasil, podemos passar a ter uma bancada com 9 integrantes nessa federação. Aqui na Assembleia Legislativa, a futura federação passaria a contar com 11 parlamentares, ficando com a segunda maior representação na casa, atrás justamente do PSD de Ratinho Júnior, que formou uma bancada muito grande, né, lá na Alep. Até o momento, nenhum político paranaense quis se manifestar publicamente sobre essas conversas que estão acontecendo entre as legendas. Em paralelo, o PROS e o Solidariedade tiveram fusão confirmada e agora passam a ser apenas um partido. Com isso, o PROS deixa de existir e o Solidariedade superou a cláusula de barreira, voltando a ter direito a tempo de TV e de rádio, além de acesso ao fundo partidário. Então, só pra gente explicar certinho, né? Federação partidária, continuam existindo aí os dois partidos, mas eles precisam se posicionar durante toda essa legislatura que vem aí de forma conjunta, né? É diferente também da coligação que existia, que era uma coisa que os partidos se aliavam apenas durante a campanha. Então a federação é para que você siga em consenso aí ao longo dos próximos 4 anos. E o que acontece? Qual que é a grande dificuldade de articular uma federação partidária hoje no nosso país? Que em cada estado as siglas têm formações e políticos que muitas vezes são de ideologias diferentes. Nem sempre o PP, por exemplo, aqui do estado do Paraná, pensa de forma tão alinhada assim como o PP lá de Alagoas. Então você precisa costurar isso muito bem, porque para a federação partidária acontecer, você precisa que ela aconteça em todos os estados do país. E aqui no Paraná, por exemplo, um grande exemplo, que é o que vem sendo citado na imprensa, né, Lucas, é que temos, por exemplo, Sérgio Moro, do União Brasil, e também Ricardo Barros, aí do PP, que vão ter que estar alinhados, e são nomes que já tiveram um longo histórico de embates. É verdade, Manuela. Acho que primeiro de tudo nós precisamos entender o que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós vemos um centrão fortalecido e nós precisamos ter uma compreensão maior do que é o centrão, né? Nas últimas eleições tem
tentaram rotular o Centrão um pouco mais à direita, outros um pouco mais à esquerda, mas na verdade o Centrão ele é um núcleo fisiológico da casa. Muito se debateu nas eleições para a presidência, tanto do Senado quanto do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, sobre o embate que foi a eleição no Senado, o antagonismo das duas forças, e pouco se falou da força do Arthur Lira, do Progressistas, à frente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira formou uma coalizão de esquerda à direita, se reelegeu com o maior histórico de votação da história, e isso é aterrorizador para qualquer chefe do executivo, porque enquanto nós temos um Senado polarizado entre duas forças, nós temos um Congresso pacificado, onde um único nome tem o controle de tudo e nada será pautado, nada acontecerá no nosso Congresso Nacional sem a anuência do presidente, então, Arthur Lira. Quando faz a movimentação de uma federação com União Brasil, o Progressistas também está dando um sinal claro de que quer dominar a maior bancada da casa, além de já dominar completamente sobre todos os aspectos políticos a casa, mas ter também a maior bancada. Porque o Arthur Lira é do PP, né? Ele é do Progressistas. Exatamente. E aí, ultrapassando assim o PL do presidente Jair Bolsonaro, ultrapassando o PT do presidente Lula e consolidando ainda mais a sua própria força. O grande problema das federações é que elas precisam caminhar juntas desde a bancada federal, que é onde está sendo pensado e está acontecendo todo esse desenho, mas isso terá impacto nos estados, onde realmente precisa caminhar junto nas assembleias legislativas também. Exatamente. Esse é o X da questão. Nas né? eleições municipais de 24, onde, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, ele tem a sua pretensão política, muitos dizem que ele quer chegar ao governo do estado, ele precisará lançar candidatos a prefeito. Só que agora, numa composição com o PP, ele terá também que negociar isso com o presidente do PP, Ricardo Barros, que também tem as suas pretensões políticas futuras. Eles também têm nomes aí para a eleição dos municípios, né? Por exemplo, a Maria Vitória, que já concorreu aí, filha de Ricardo Barros, né? Que hoje também está liderando bastante o PP aqui no nosso estado. Então, ela que também se alça como nome. Então, justamente esse que é o cálculo que precisa ser feito nos estados, né? Porque eles já ficam arquitetando aí 2024, ou seja, as eleições municipais, e também 2026, né? Exatamente. Precisa chegar num consenso. Precisa chegar num consenso. Só que vai ser muito difícil, porque de fato, quando pega dois partidos muito grandes, vai ter que abrir mão numa cidade, ganhar outra cidade, mas não é um cálculo muito fácil de fechar, principalmente quando tem dois projetos muito antagonistas de ascensão política, né? É por isso que a gente fala que política é a arte de dialogar, de fazer concessões. Vamos ver quem que sai ganhando aí nessas manobras que vão acontecer, mas ao que tudo indica, vem aí essa federação. Pelo que chega de informação pra gente, principalmente dos diretórios nacionais, né, lá de Brasília, isso vai acontecer, né, Lucas? Vai acontecer, estão em negociação, outros partidos também estão negociando federação. Até semana passada, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ele sinalizou que o comando da federação no Paraná ficaria com o deputado federal Felipe Francischini, então isso acaba dando um pouco mais de lado e poder aos nomes do União Brasil. Mas vamos esperar as negociações e ver se isso se concretiza, porque do lado, como falei, do lado progressista também há políticos históricos muito fortes, como o deputado federal e agora secretário do governo Ratinho Júnior, Ricardo Barros. Vamos ver como tudo isso vai se dar. E aí é importante a gente lembrar aqui que o próprio União Brasil já é um partido que surgiu de uma fusão entre outros dois partidos, né? O DEM, o Democratas, e o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro lá em 2018. Ou seja, o União Brasil já é aquele partido que de vez em quando você fala de um parlamentar do União Brasil, mas peraí, de qual ala do União Brasil que você está falando? Porque eles ainda não são um partido completamente homogêneo, e daí já vem essa proposta de federação também. Exatamente, esses processos de fusão, de agora federação partidária, eles são muito traumáticos também dentro dos partidos, né? Em Brasília tem-se muito de qual ala do União Brasil, não diferente do Paraná, como o Mark Souza colocou em sua coluna recente. Isso. Hoje o União Brasil ele é praticamente fragmentado em 3 grupos no nosso estado. Um grupo mais ligado ao governador Ratinho Júnior, um grupo mais ligado ao deputado federal Felipe Francischini e um grupo ligado ao maior nome do estado, do partido, que é o senador Sérgio Moro.